no Instituto Federal Farroupilha, campus Júlio de Castilhos, e faço parte do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica, NEA Arapuá. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês de um dos projetos que o Núcleo desenvolve, que é o Plantas Medicinais com Auxílio no Tratamento da Hipertensão. O projeto ele foi pensado para ser desenvolvido com o grupo de hipertensos dos postos de saúde no município de Júlio de Castilhos, e a primeira atividade foi realizada no posto do bairro Independência, com o grupo de hipertensos de lá. A atividade consistiu numa apresentação sobre plantas medicinais e foi apresentada para eles 5 espécies que eles podiam utilizar como auxílio no tratamento da hipertensão. A ideia é que eles não só conhecessem essas plantas, mas que eles pudessem ter acesso a elas. Então, no final da apresentação, foi doadas as mudas para eles das cinco espécies que eles pudessem levar para casa. Essa foto foi tirada no final da apresentação, quando eles já tinham recebido as plantas. Conceito de plantas medicinais, então. Espécies vegetais cultivadas ou não utilizadas com propósitos terapêuticos. O estudo dessas plantas podem trazer uma alternativa para amenizar os problemas com a saúde das classes sociais mais baixas. O acesso às plantas medicinais é gratuito e cuidar da saúde é um privilégio de todos. Essa é a ideia do projeto, que todo mundo possa conhecer um pouco mais sobre plantas medicinais e ter acesso a essas plantas também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as 5 espécies que foram doadas no dia e que auxiliam no tratamento da hipertensão. A primeira delas é a cidreira, e muito importante, antes de tomar qualquer chá e tomar qualquer planta, é conhecer a ação e a contraindicação dela, porque mesmo sendo natural, algumas causam efeitos colaterais, dependendo da pessoa que toma. Então é muito importante conhecer antes. A ação e a indicação da erva cidreira. Ela é indicada para o sistema cardiovascular, porque ela diminui a pressão arterial, e para o sistema nervoso também, porque ela combate o estresse. A contraindicação. Não pode ser ingerido por mulheres grávidas, pois pode ter efeito abortivo em doses concentradas, e também não ingerir o chá junto com medicamentos que tenham propriedades sedativas ou calmantes. Por quê? Porque ela, por si só, já possui essas propriedades. Outra coisa muito importante é saber como preparar o chá, porque a gente quer que ele cause um efeito, e se a gente fizer da forma errada, ele pode causar o efeito contrário. Então, o do capim-cidreira. É só colocar em uma xícara 1 colher das folhas picadas, despejar na xícara água fervente e cobrir. Deixe em infusão de 10 a 15 minutos e depois é só beber. O capim-cidreira não possui cafeína, portanto é perfeito após as refeições. Como plantar? É uma planta que gosta de sol pleno, o solo areno-argiloso acrescido de matéria orgânica e mantido úmido, o clima tropical e subtropical, desde que não haja geados, porque ela é uma planta que é muito sensível a temperaturas muito baixas, e o plantio, 20 centímetros de profundidade para acomodar bem as raízes, e 50 centímetros de espaçamento entre as plantas, porque ela é uma planta que vai formar touceiras, então é muito importante que ela tenha esse espaçamento para se desenvolver muito bem. As regas é de 2 a 3 vezes por semana. A melissa. Ela é indicada para o sistema cardiovascular, porque ela é muito eficiente na diminuição da pressão arterial. Contraindicações. Recuperações pós-cirúrgicas. Ela não deve ser ingerida por pessoas que vão realizar cirurgias, porque ela pode ter uma interação negativa com a anestesia. E ela também não deve ser tomada por mulheres grávidas, porque não tem estudos consistentes em relação a isso. O chá de melissa também é feito por infusão. É só colocar água quente por cima das folhas em um recipiente e esperar de 10 a 15 minutos com o chá abafado e depois é só beber. Esse tempo é necessário porque as propriedades que estão na folha ou na planta, seja qual for a parte da planta, possam ser liberadas. Como plantar a melissa, então? É uma planta que gosta de sol pleno, o solo também é areno-argiloso acrescido de matéria orgânica e que seja mantido úmido. A temperatura ideal para o cultivo da melissa situa-se entre 15 graus e 20 graus, porque ela é uma planta que também é muito sensível a temperaturas baixas. O plantio deve ser plantado a 5 centímetros de profundidade, onde haja bastante luz solar, porém sem excesso de calor. E a rega de 2 a 3 vezes por semana também. O boldo. Ele é indicado porque ele auxilia na digestão, diminui os gases, aumenta a imunidade e é usado também no combate à pressão alta e nas dores de cabeça. Contraindicações. Pessoas com úlcera e gastrites não devem ingerir o boldo e também não ingerir com medicamentos que tenham propriedades sedativas e calmantes, porque ele é o mesmo caso do capim-cidreira, ele já possui essas
propriedades nele mesmo. Como faz o chá de boldo? Importante ressaltar que é de suma importância fazer ele de modo correto para que ele não cause nenhum efeito negativo. As folhas devem ser socadas em um pilãozinho com água fria. A proporção certa é de 20 gramas de folha com uma colher de sopa bem cheia para 1 litro de água. Por que água fria? Porque quando o boldo é feito com água quente, ele pode se tornar tóxico para o organismo. Então é muito importante fazer ele com água fria. Como plantar? Gosta de muito sol, solo areno-argiloso acrescido de matéria orgânica. A temperatura ideal para o boldo também é de 15 a 20 graus. Ele é uma planta que também é muito sensível a temperaturas baixas. O plantio, se ele for uma parte vegetativa sem raízes, tem que deixar aproximadamente 15 centímetros de profundidade para que ele possa enraizar bem. Mas se ele for uma planta que já possui raízes, pode ser uma profundidade menor, de 5 a 10 centímetros. A rega é de 2 a 3 vezes por semana também. A cavalinha. Ela é indicada como diurética e no tratamento das afecções dos rins e da bexiga, contra hemorragias nasais, anemia, para a calcificação das fraturas, bem como para eliminar o ácido úrico, e é usado também no combate à pressão alta. Contraindicações: crianças, grávidas, mulheres que estão amamentando, alérgicos a algum componente da planta e pessoas a quem se recomenda a ingestão reduzida de líquidos, que geralmente é o caso dos portadores de insuficiência cardíaca e renal. O chá de cavalinho. O chá é preparado por fervura de 1 colher de sopa de pedaços de suas hastes picados em água suficiente para completar uma xícara. A dosagem recomendada é de 1 xícara 2 vezes ao dia. Como plantar? Ela é uma planta que não gosta muito de sol, então é importante que ela receba menos luz solar durante o dia, ela fique exposta a menos tempo ao sol. Ela cresce em qualquer tipo de solo, ela não é exigente nessa questão. E a temperatura também, de 15 a 25 graus, porque ela também é sensível a geadas. Fazer uma cova do tamanho das raízes e acomodar a planta, depois cubra com terra. A rega também de 2 a 3 vezes por semana. O alecrim. Ele é indicado no combate à tosse, à gripe e à asma, equilibra a pressão arterial e combate o estresse. Ele não é indicado para mulheres grávidas, pessoas com predisposição a convulsões, problemas de estômago, alergia à aspirina e hemorragias. O chá de alecrim também é feito por infusão, é só colocar as folhas e cobrir com água fervendo por cima, abafar de 10 a 15 minutos e depois já pode beber. Como plantar o alecrim? Ele é uma planta que gosta de bastante luz solar, então é importante deixar ao menos algumas horas diariamente ele exposto à luz. O solo. Ele cresce em qualquer tipo de solo, assim como a cavalinha, ele não é exigente nessa questão. O clima. O alecrim prefere clima subtropical, mas ele pode ser cultivado em várias condições de clima e temperatura. A planta pode ou não suportar invernos frios, depende das temperaturas que esse inverno vai chegar. Para plantar também é só fazer uma cova do tamanho das raízes e acomodar a planta, depois é só cobrir com terra. E a rega, enquanto ele for uma planta pequena, todos os dias, e depois quando ele já tiver se desenvolvido, de 2 em 2 dias. Então, eu agradeço a participação de todos na semana do Alimento Orgânico e do ciclo de palestras de produção alimentícia. Muito obrigada.